Olha só, boa noite, minhas rainhas. Já estão aqui Laura Costa, Amanda Lima. Boa noite, teacher. Tudo bem, minha deusa soberana? Sim, com você. Não, menina, eu tô sentindo um calor. Inclusive, eu acho que eu vou até ficar com fone aqui, porque eu tô com um ventilador aqui na minha cara. Meu nariz tá até assim, ardendo, sabe? Nossa Sim, achei senhora, que tá você de estava ar. gripada. Pois é, não, graças a Deus. Hoje em dia a gente não pode ter nada, né? Que já fica assim, ai meu Deus, sintoma gripal? Meu Deus. Será que Até é que Covid? Eu tenho dessas. exatamente. Aí já perguntei pra cheirar, será que eu tô sentindo cheiro? Aquele desespero. Que vida é essa, né? Mas é tempo seco, meu nariz sofre demais. Eu tenho muito problema respiratório, assim, de rinite, sinusite, esse trem eu tenho tudo, sabe? Então, minha filha, tem que ser só na base da água, né? Eu E, também tenho, só que a minha não atacou, graças a Deus. Não tô tendo pois nada. é, eu também, eu tô bem sortuda, sabe? Assim, na verdade, não tá indo muito pra frente, porque, nossa senhora, igual a gente falou, né? Tipo, é, tudo que vem assim agora a gente neura pra caramba, né? Meu Deus. Vamos ver a galera. Eu já dei uma chamada. Hoje eu não vou poder esperar muito. Por quê? Eu vou até já começar a abrir minhas coisinhas aqui pra gente trabalhar. Eu não posso esperar muito, por aí qualquer coisa o pessoal também assiste o que ficar gravado. Estou ansiosa para a gente falar um pouquinho sobre repertório sociocultural e eixos temáticos, né? Eu vou até abrir aqui a nossa aula 4, que foi não, a 5 que foi a penúltima. Eu vou abrir a nossa aula 5, que foi essa penúltima, para falar um pouquinho de um negócio que ficou para trás. Eu acabei que não deu tempo de eu falar sobre isso, que é o seguinte, eu até ia, Mandinha estava envolvida no meu exemplo. Vou até compartilhar a tela aqui, só para a gente refletir sobre uma coisa que eu acho legal a gente pensar. Essa coisa de ter que mobilizar repertório, né, minhas deusas, é realmente muito importante. É necessário mobilizar repertório sociocultural para ganhar 200 na competência 2 e para ter uma argumentação bem sedimentada. O mesmo repertório que a gente utilizou para poder falar da evasão escolar, a gente falou assim que o que está causando essa evasão escolar de jovens é justamente a desigualdade social. Esse mesmo argumento, senhorita Amanda. Deixa eu ver aí, tá chegando o pessoal aqui. O Gui acabou de chegar. Estamos já falando um pouquinho de repertório, essas coisas, para a gente poder pensar numa coisa. O mesmo repertório que fundamentou o texto de evasão escolar, senhorita Amanda Lima usou para fundamentar um texto sobre a questão do suicídio, a questão das doenças mentais. Aí eu trago o seguinte: um parágrafo feito pela Mandinha sobre automutilação e suicídio usou-se o mesmo argumento de desigualdade social, desigualdade social, econômica que existe no Brasil. Olha como é que a Mandinha fez, ó. Primordialmente, cabe salientar que a falta de qualidade de vida originada da desigualdade social brasileira pode levar a situações de suicídio e automutilação. A esse respeito, cabe mencionar os dados divulgados pelo site UOL em matéria sobre a situação econômica brasileira no ano de 2019, segundo os quais o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nesse sentido, essa situação de vulnerabilidade, marcada pelo desemprego, pela falta de dinheiro, pela falta de moradia e pela ausência de alimentação de qualidade, acaba por gerar um sentimento de desistência à vida. Assim, é inadmissível o governo atual não disponibilizar meios para a população ter uma base sólida de vida e com qualidade, pois isso pode levar o indivíduo a situações de vulnerabilidade e até de morte. Foi um parágrafo muito bacana que a gente conversou juntas na monitoria, de um tempo atrás aí. E olha só, nesse caso, a Mandinha usou o dado da UOL. Né? Aqui no nosso texto de evasão escolar, eu usei o coeficiente de Gini, vocês lembram? A gente usou o coeficiente de Gini aqui, ó, para poder falar sobre a coisa da desigualdade social no Brasil. Isso é muito interessante porque existem alguns argumentos que eles podem valer para outros temas. Vai depender do quê? Vai depender da capacidade que
o aluno vai ter de conseguir articular. Então é muito interessante isso que a Amandinha trouxe, no sentido de defender o quê? Que essa desigualdade social que existe no Brasil, que provoca dificuldade de acessar uma vida boa, dificuldade de alimentação, ela pode ser um dos fatores responsáveis por atentados contra a própria vida, certo? Então, isso é muito importante da gente pensar, viu, amores? Repertório sociocultural que serve para um tema, dependendo do meu manejo, da forma como eu escrevo, eu consigo encaixar em outros. Isso é muito interessante da gente pensar, tá? E aí, como eu tô bem, comecei a aula 19 horas em ponto, eu vou já continuar falando disso, porque aí quando o pessoal tiver em maior número aqui, se Deus quiser, eu já passo para o nosso próximo eixo, tá? Por que que eu voltei na aula passada? Porque eu fiquei com vontade de falar de repertório do eixo educação, tá? Pode ser que o eixo educação venha cair nesse Enem 2020, 2021. Olha a outra achando que é 2020, 2021, né? Tô perdendo a noção. Enfim, amores, não dá pra gente saber. O que dá é pra gente treinar todos os cenários possíveis. E aí eu quis, aqui nesse material que eu preparei, eu pincelei alguns repertórios importantes sobre o eixo educação. O primeiro deles é esse documentário Pro Dia Nascer Feliz, cujo link eu já vou pegar aqui, já vou disponibilizar, porque ele existe no YouTube, ele está disponível, documentário para o Dia Nascer Feliz. Vale a pena conferir, porque pelo simples fato de que, se cair algum tema de educação no Enem e que você queira defender a ideia de que a educação no Brasil ela é desigual, a gente tem um documentário para o Dia Nascer Feliz. Sabe por quê? Porque olha só, o documentário para o Dia Nascer Feliz, dirigido por João Jardim, traz depoimentos de estudantes e professores que integram as redes públicas e particulares de ensino. Na obra é notória a discrepância entre as realidades dos alunos brasileiros, sendo que aqueles de classe socioeconômica mais vulneráveis são os que mais sofrem com a falta de oportunidades. Então, amores, o documentário Pro Dia Nascer Feliz é um excelente repertório sociocultural para aquele aluno que quer provar que a realidade educacional brasileira é desigual e díspare e diferente, porque o documentário vai se embasar em entrevistas que são feitas com professores, com os alunos das redes públicas e particulares no Brasil, tá? Uma escola cabulosa de São Paulo, ponta de tudo. O aluno falta ter um robô para ajudar ele a fazer tudo, a infraestrutura fantástica, certo? Ao passo que lá no Nordeste, no Norte, as escolas públicas, por exemplo, as escolas rurais, né, desses locais mais afastados, elas passam por necessidades básicas de falta de estrutura, certo? Então é muito importante esse documentário, tomem nota, né? Olha o que eu coloquei aqui. Aluno massa para mim é um aluno que vai criar um caderninho para mim de repertório sociocultural. Porque nessas nossas conversas a gente já reuniu uma série de repertórios socioculturais, certo? Né? E sobre educação tem esse Pro Dia Nascer Feliz. E tem esse fantástico senhorzinho aqui, cuja carinha eu vou fazer questão de colar ali no nosso material. Sabe por quê? Porque ele é fera. Esse cara foi um grande brasileiro. A gente deve agradecer pela existência dele em meio a um país tão catastrófico. Deus fez Paulo Freire brasileiro. Graças a Deus. Graças a Deus tem esse cara aqui para a gente poder falar dele, para a gente não deixá-lo morrer nunca. Ele morreu só a matéria, só o corpo dele que morreu. Porque a ideia dele tá viva entre nós. E eu vou fazer questão de deixá-la viva. Paulo Freire é um cara fera, tá? Ele, meus amores, esse camarada, ele é pedagogo, filósofo, certo?
e considerado o patrono da educação brasileira. Esse cara é fera. E ele vai ter uma série de conceitos, uma série de formulações muito importantes, a começar pela educação libertadora. Essa educação libertadora, amores, como o próprio nome diz, é esse conhecimento, essa instrução que é capaz de tornar livre o indivíduo a partir da autonomia do pensamento. Olha que coisa linda isso que ele diz. Vou até colocar aqui de verdinho, porque de tão bonito. A educação libertadora para Paulo Freire diz respeito a esse conhecimento, a essa instrução que é dada para o indivíduo, que vai ser capaz de torná-lo livre e autônomo. Sabe por quê? Porque o conhecimento provoca emancipação da pessoa. O conhecimento é a ferramenta que faz o indivíduo voar, que faz o indivíduo ser livre, porque ele consegue pensar por si mesmo. Ele não vai ser mais manipulado, ele não vai ser massa de manobra, ele não vai ser um indivíduo preso. Pelo contrário, o conhecimento é capaz de libertar, né? Por isso que nós, professores, acreditamos na educação. Geralmente, quem se engaja em educação é Paulo Freireano. Sabe, se você for jogar os professores aqui do pré-ENEM, todos vão falar que são Paulo Freireanos. Porque essa é a nossa luta, certo? A gente não quer um país que seja formado por pessoas que não são livres de pensamento, né? Ao contrário do que muita gente quer, né? A gente sabe que existe um grande plano aí para a desconstrução da educação. Porque a gente sabe que indivíduo livre é indivíduo que pensa melhor, que vota melhor, que questiona, que não se deixa ludibriar e enganar, né? Então é isso que ele diz sobre a educação libertadora, que tem tudo a ver com essa pedagogia da autonomia, então, certo? Então ele vai dizer, né? Os professores lecionam, dão aula, né? Para dar autonomia para seus estudantes, né? A educação como esse papel de ser formadora de opinião, de dar autonomia para o cidadão. Tá certo, meus amores? Até aqui, acompanhando bem a ideia de Paulo Freire? Se manifestem, por favor. Tá tudo certinho? Né? Acho que certinho, né, Mandinha? Paulo Freire, maravilhoso. Do mesmo jeito, então, que o Paulo Freire é um repertório para a gente usar para falar de importância de educar, a importância que se tem de tornar um cidadão autônomo e livre, esse mesmo Paulo Freire, amores, ele fala, aí eu vou colocar de vermelho como sendo uma coisa que é treta, problemática, ele fala, ele critica, ele apresenta o que a educação tem, muitas vezes, de problemático. Educação bancária. A educação bancária é aquela conteudista. É aquela educação conteudista, vírgula, que lida com o estudante como se ele fosse um verdadeiro depósito de conhecimento, entre aspas, como ele fosse um verdadeiro depósito de conhecimento, ou seja, transmite-se saberes a esse aluno sem provocar, no entanto, o pensamento crítico deste. Então, bancário vem do banco mesmo, de bancário, dessa ideia de depositar, igual a gente faz no banco, deposita um dinheiro, por exemplo, ou um cheque.
A educação bancária, ela deposita essa educação tradicional, eu vou até chamar, é aquela educação tradicional e conteudista, que lida com o estudante como se ele fosse um banco, como se ele fosse alguém que a gente só tem que depositar o conhecimento nele, como se ele não fosse dotado de pensamento crítico, como se ele não fosse dotado de ideias. Eu parto do pressuposto que o aluno é como se fosse um conjunto vazio que eu tenho que enfiar um tanto de coisa nele. Sendo que, na verdade, ele é um outro indivíduo, com vivências, com existência, certo? Né? Por isso que aí o Paulo Freire vai falar do diálogo, da educação dialógica, essa educação que dialoga. Eu preciso saber de você, meu aluno, é uma troca, né? Eu quero formar o pensamento crítico em você. Eu não quero apenas te passar conceito. A educação não é isso, não é transmissão, não é depósito. Pelo contrário, a educação ela precisa se pautar no conhecimento crítico, né? E aí, do mesmo jeito que ele tem a pedagogia da autonomia, ele tem a pedagogia do oprimido, né? Esse indivíduo oprimido, né? O aluno oprimido é justamente este que não teve acesso a uma educação libertadora, a uma educação emancipadora de pensamento. Certíssimo? Paulo Freire é muito bom da gente dar uma demorada aí nas ideias dele, tá? Buscar um videozinho no YouTube, uma coisinha assim, uma coisinha ali, é sempre muito interessante, tá? Aqui eu tenho uma Constituição Federal que eu vou deixar para vocês lerem depois. Também o conceito de analfabetismo funcional, tá? E eu mandei no grupo um Manuel Castells, que é o último que eu vou falar aqui para a gente poder entrar no outro eixo. Esse Manuel Castells, amores, ele vai trabalhar a relação de educação e tecnologia. Tecnologia. Ou seja, esse pensador contemporâneo, ele é de agora, está vivíssimo, mais vivo do que nunca. Esse pensador contemporâneo diz que a escola precisa compreender esse novo universo trazido pela era tecnológica. Ou seja, isto é, a instituição de ensino precisa se aprimorar para receber esse aluno que já chega na escola de posse de muitas informações que ele tem através da internet. No vídeo que eu mandei para vocês, ele fala isso muito claramente. Ele fala assim, galera, escola, se atualize. Se a gente continuar com essas aulas igual essa que o Paulo Freire falou, conteudista, né? Ele não fala de Paulo Freire, não, tá? Não que eu tenha lido, mas é só para a gente fazer o comparativo, né? Então, o Manuel Castells ele vai falar assim: se a escola, nesse contexto tecnológico, continua com aula expositiva, transmissão pura e simples de conteúdo, nossa senhora, nós estamos perdidos, porque informação esses alunos já têm ao alcance das mãos aqui o celular, ó, o Google. Tudo que a gente precisa, a gente tem na nossa mão. Como que a escola vai lidar com isso? Como que a escola vai entender essa tecnologia? Está na hora da escola se modificar. Ou ela abarca essa tecnologia, ou ela entende esse novo perfil de aluno, né? Então, o Manuel Castells, ele é um ótimo repertório quando a gente pensa essa história de relação de educação e tecnologia, né? Por exemplo, temas como a implementação das tecnologias na sala de aula, as TICs, né? Tecnologias da informação e comunicação, que a gente já falou lá nas aulas de linguagens, quando eu era professora de linguagens, né? O ensino remoto,
EAD, que é ensino à distância. Tudo isso parte dessa ideia de relação de educação e tecnologia, certo? Então ficou faltando isso na aula passada. Eu vou até salvar aqui e vou voltar a reenviar para vocês, tá? Eu vou voltar a reenviar isso aqui. Voltar a reenviar é bom, né? Porque se reenviar quer dizer que eu já vou voltar com pleonasmo aqui. Eu vou reenviar esse arquivo para os senhores para ficarem tendo essas referências, tá? Me diz aí, por favor, eu não quero ser uma educação bancária, não. Não quero achar que vocês são um banco para depositar, não. Ficou nítido esses pensamentos que eu passei aqui rapidinho? De senhor Paulo Freire e Manuel Castells, por favor, manifestem-se. Vou esperar a manifestação dos senhores enquanto eu vou dar aquela chamada. Ó, acho que já aqui Mandinha, sim, né? Gui e Laurinha, por favor, falem também para mim. Cláudia acabou de entrar, rainha. Tá tudo certo aí, né? Ficou claro isso que eu passei. Deixa eu dar a chamada. Venha, meu povo. Venha, meu povo. Estou aqui. Eu vou colocar aqui, estou aqui com pouca gente, com pouca gente em sala, né? Beleza, então, meus amores. Eu acabei. Então, o que eu fiz? Dei aquela pincelada no que estava faltando na aula passada sobre o eixo educação. Cláudia entrou agora, amor. O que eu vou falar para a gente agora? Eu vou mandar de novo esse material, mas agora eu vou entrar num outro mérito. Eu vou entrar em outro eixo. Letícia, me responda uma coisa. Dava, aqui ó, Mandinha trouxe. Dava para utilizar o Nelson Mandela ao invés do Paulo Freire, quando o Nelson Mandela fala da educação? Nelson Mandela fala muito do poder da educação como sendo uma arma muito importante para a sociedade, a educação como transformação. Com certeza, meu amor. Nelson Mandela também cumpre muito bem a função aí de falar da educação, tá? O Paulo Freire poderia ser usado, o Nelson Mandela igualmente poderia ser usado, tá? E o Paulo Freire, o que eu acho interessante dele, Mandinha, é esse conceito de educação bancária. Para mim é muito importante quando a gente quer, por exemplo, criticar alguma coisa da educação, sabe? Eu já usei educação bancária, por exemplo, num tema de educação sexual, em que eu criticava que a escola trabalhava esse tema de educação sexual de forma conteudista e usei o Paulo Freire para comprovar. Eu já critiquei a educação patrimonial nas escolas. Tudo quando eu critico a educação, quando eu tenho margem para mostrar a fragilidade que existe no processo educacional brasileiro, o Paulo Freire, em seu conceito de educação bancária, é um ótimo repertório, tá? Maravilha, mas se o assunto, se o desejo for defender a importância da educação, Nelson Mandela também, com a sua frase, funciona muito, muito. Tá bem? Ótima pergunta, Mandinha. Beleza, meus amores. Maravilha. Vamos ver um negócio aqui agora. Por que eu tô falando de eixo, gente? Porque, na minha opinião, quanto mais eixo a gente conversar nas nossas aulinhas, melhor vai ser. Porque mais assunto a gente vai ter para poder falar na hora da prova, certo? Falamos do eixo social, do eixo trabalho, quando a gente falou de trabalho escravo. Falamos de meio ambiente quando falamos do turismo sustentável. Falamos de saúde em dois momentos, no simulado e no SUS. Falamos de educação e agora nós vamos falar de problemas urbanos. O tema da semana vai ser a necessidade de melhorar o saneamento básico no Brasil, tá? Deu uma soluçadinha aqui para dentro, tenebrosa, né? Érica acabou de entrar, amore. Alguém falou alguma coisa? Alô? Não, né? Perfeito, então. Mas me interrompam quando necessário, tá? Amores, problemas urbanos é o nosso novo eixo. Problema é treta, confusão que acontece no meio urbano, cidades, centros urbanos, certo? Olha só o que a gente tem aqui a respeito. Eu até coloquei aqui temas que estão associados a esse eixo. Olha, histórica segregação urbana no Brasil,
que a segregação é a diferenciação, né? É a discrepância, é a desigualdade, é segregação, né? Então, a segregação que existe na cidade, a desertificação do espaço público, é um tema que depois a gente pode falar com mais calma em outro momento. Eu posso até mandar também mais material para vocês. Mas a desertificação, amores, é o esvaziamento do espaço público, sabe? É quando a cidade começa a ficar esvaziada e as pessoas preferem ocupar os lugares privados, os lugares fechados, tá? A gente vai ver que essa desertificação tem ampla relação, ela é causada, por exemplo, pela violência urbana. A violência é um elemento que faz com que as pessoas prefiram ficar em condomínios fechados ou em shopping centers ou nesses locais privados, porque elas têm de alguma forma medo de frequentar o espaço público. Ou essa desertificação pode acontecer porque o espaço público está sucateado, as praças estão mal cuidadas, a rua está ruim, pouco cuidada, pouco iluminada, então isso provoca a desertificação do espaço público, tá? Violência urbana é um aspecto. O saneamento, que é o tema que eu vou passar de para casa, né? Tem outro aqui de saneamento básico aqui, né? O direito da cidade para os idosos, a questão do transporte público, moradores que moram aí nas ruas, né? O morador de rua, violência no trânsito também é um aspecto, né? A violência no trânsito brasileiro, a mobilidade urbana, que é essa dificuldade de andar dentro dos centros urbanos por causa do trânsito, por causa da quantidade de carros, enfim, tudo isso são temas que podem cair e que estariam inseridos dentro desse eixo problema urbano. Por que eu listei todos esses aqui para a gente? Para depois a gente dar uma olhadinha com mais calma. Porque vamos ser sinceros aqui, amores, não dá tempo de fazer tudo. Não dá tempo de fazer todos esses temas, não dá tempo de discorrer sobre todos eles. Mas vocês concordam que dá tempo de dar uma pesquisadinha? Vocês botam fé nisso? Tipo assim, no dia que eu for dar uma estudadinha em repertório, no dia que eu for dar uma estudadinha em redação, no final de semana, eu abro esse material que eu sempre mando para vocês lá no grupo e dou uma pesquisadinha. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui sobre esse problema de desertificação. O que que é isso? Ah, não, deixa eu jogar aqui no Google a violência no trânsito no Brasil. O que que eu poderia falar? O que que eu teria, né? Pelo menos uma pesquisadinha. Tá certo? Maravilha? Tá dando para acompanhar direitinho, amores? Deixa eu ver. A Erika entrou e a Cláudia entraram por último. Que é isso que a gente está falando, tá, amores? Nós saímos do eixo educação, evasão escolar e viemos para o eixo problema urbano, tá? As tretas que acontecem na cidade, certo? E aí existem várias tretas que acontecem nos centros urbanos. Essa semana eu vou passar um tema de saneamento, mas antes da gente discutir o tema do saneamento, vamos falar um pouquinho de repertório desse eixo urbano? Inclusive, são repertórios que caberiam em vários temas desse eixo urbano, tá? Vamos discutir um pouquinho de repertório, depois eu apresento o tema para vocês, pode ser? Maravilha! Hoje eu tô com um ritmozinho mais acelerado, vocês perceberam? Para dar tempo de tudo. Eu comecei também mais pontualmente, certinho. Depois, quem perdeu o iniciozinho pode ver a gravação, tá bem? Mas, por favor, se tiver muito acelerado, vocês me falam. Letícia, segura aí, porque eu não consegui pegar. Aí vocês me falam sobre isso, tá bem? Maravilha? Vamos seguir o barco aqui, então. Mores, escutem isso que a professora vai falar. Vou até dar uma pausa, beber minha aguinha para vocês memorizarem isso aí. Porque realmente, isso que eu vou falar é muito importante, tá? Quando a gente fala de problema urbano, treta que acontece no centro urbano do Brasil, nos centros urbanos do Brasil, que são vários, uma coisa muito comum do aluno usar como repertório é o nosso processo de urbanização. Eu vou falar um pouquinho como é que foi a urbanização brasileira.
aqui agora. Como que se deu esse processo de crescimento das cidades? Como que se deu esse processo do chamado também êxodo rural, em que o Brasil deixou de ser um país que tinha maioria de pessoas no campo e passou a ser um país com grande contingente populacional nas cidades. Já vimos isso em geografia, talvez, um pouquinho em história, mas vocês podem me perguntar, por que, Letícia? Por que que você vai ensinar para a gente um pouco de urbanização em temas como problema urbano? Sabe por quê? Porque as tretas que acontecem hoje nas cidades brasileiras, problema de transporte, saneamento básico, esse processo da desertificação, gente morando na rua, as condições ruins de moradia, os problemas urbanos, em sua maioria, eles têm origem no processo de urbanização brasileira. Ou seja, o processo de urbanização brasileira pode ser apontada como a causa dos problemas urbanos que assolam o Brasil. Certo? A Simone entrou agora, Simone. Estamos falando um pouquinho agora de problema urbano. Aquelas tretas que acontecem tudo na cidade. E eu estou apresentando um repertório para a gente usar sobre esse eixo. Certo? Eixo problema urbano. Vamos falar um pouquinho então de urbanização. Olha, o processo de urbanização brasileira, amores, aconteceu no século XX. E a gente pode dizer que a urbanização foi desorganizada e abrupta. Abrupta é muito rápida. Uma coisa que acontece muito abrupta é uma coisa que acontece de forma super desorganizada e rápida. Então, o que aconteceu, meus amores? Esse processo de urbanização no Brasil não foi capaz de abarcar as periferias dessas cidades, né? Esse processo de urbanização, ele aconteceu de modo a não assumir toda a população. Esse processo de urbanização acabou excluindo pessoas, certo? E aí eu trouxe o exemplo da modernização do Rio de Janeiro. Nas principais vias públicas da cidade, houve melhorias, né? Nas principais vias públicas da cidade, houve melhorias. Por exemplo, cortiços foram derrubados, houve processo de iluminação da cidade, uma certa limpeza urbana, mas bem entre aspas, por quê? Porque essa população que foi desabrigada, por exemplo, dos cortiços, ela não foi contemplada por esse processo de urbanização. Então, as capitais brasileiras, em sua maioria, a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, foram capitais em que o processo de urbanização aconteceu de forma a segregar, a excluir determinados grupos. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, a reforma Pereira Passos. Ela aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Ela aconteceu no RJ, nos anos de 1982 a 1906, tá? Foi uma reforma urbana que partiu de uma necessidade econômica, pois o Rio de Janeiro estava sendo um polo evitado pelas pessoas por causa da quantidade de doença que tinha na cidade. Então, a urbanização do Rio de Janeiro aconteceu porque, tipo assim, os comerciantes estavam chegando aqui e, tipo, se negando a fazer negócio com a população aqui no Rio de Janeiro, porque a cidade estava, assim, podre. Era muito bicho na rua, rato, doenças e mais doenças, varíola. É nessa época que vem a revolta da vacina, que a gente já falou aqui sobre ela. Então, rolou essa reforma Pereira Passos. Houve um saneamento,
houve uma iluminação pública, houve um tratamento de água, houve extermínio dos ratos, certo? Houve uma série de melhorias, mas será que foi para todos? De jeito nenhum. Vou colocar isso aqui, olha. Houve melhorias que não contemplaram, as melhorias que não contemplaram toda a cidade do RJ. Então, isso é uma característica do processo de urbanização aqui no Brasil. Aí, olha o que eu trouxe aqui embaixo, olha. A gente pode justificar os problemas atuais que existem de condições inóspitas, precárias de habitação, saneamento básico, falta de segurança, falta de segurança pública, né? Falta de transporte de qualidade. Todos esses problemas que acontecem nos centros urbanos hoje em dia, a gente pode dizer que eles são fruto de um processo histórico de urbanização desigual, acelerada, abrupta, que não permitiu um planejamento adequado das cidades, um planejamento democrático das cidades, né? Os serviços essenciais para garantir a qualidade de vida para a população nas cidades são elitizados, ou seja, eles ocorrem em áreas mais nobres cuja estrutura foi planejada, tá? Saindo do Rio de Janeiro, amores, e vindo para Belo Horizonte. Vamos pensar em BH. Vocês sabem que Belo Horizonte foi uma cidade que foi planejada para ficar aí na Avenida do Contorno, né? Contorno, como o próprio nome diz, seria o contorno da cidade. Ou seja, começa já daí o problema. Esse processo de urbanização, quando ele começou a ser feito aqui em Belo Horizonte, não se pensou que a cidade ia crescer o tanto que cresceu. Não se pensou que o êxodo rural ia ser tão intenso aqui. Gente vindo do interior para tentar a vida aqui na capital. Então, esse processo de urbanização, ele aconteceu, mas ele aconteceu dentro da Avenida do Contorno. Mas e a população que começou a habitar fora esses limites? E as regiões afastadas, né? O que foi feito dessas regiões? O que foi feito por essas regiões? Entendem? Então, assim, a urbanização no Brasil em geral foi um processo que não foi feito de uma forma cuidadosa. Não foi feito de uma forma a democratizar os serviços existentes. Então, é claro que as cidades brasileiras vão ter problema. É claro que elas vão ter problema, pois se nem lá no processo histórico de urbanização isso foi pensado, até hoje a gente colhe esses frutos, né? Eu estava com uma conversa com Cláudia. A Cláudia perguntou assim, Letícia, mas será que é sempre que eu tenho que falar da história na redação? É sempre que a história vai entrar? Ou eu vou falar no contexto atual? Eu falei, ótima pergunta, Cláudia, excelente pergunta que você fez. A história não é sempre que eu consigo encaixar ela no meu texto, não é sempre que eu vou ter aquela informação, mas se eu tiver, é um prato cheio para eu colocar. Porque a história ajuda a gente a entender o presente, certo? Será que os problemas urbanos que existem hoje nos centros brasileiros, eles são de agora? Começou a surgir há 10 anos? Não. São problemas que vêm de todo o processo histórico. E o processo histórico da urbanização ajuda a entender essas tretas. Do mesmo jeito, meus amores, eu vou colocar aqui para vocês pesquisarem depois, porque é uma coisa da geografia, eu vou deixar vocês pesquisarem no Google, depois quando tiver mais tempo, que é o êxodo rural também poderia entrar, tá? O êxodo rural é um conceito geográfico que fala dessa saída do povo do campo para a cidade, poderia entrar também como argumento, tá? O êxodo rural, ele justifica os problemas urbanos, né? Tipo assim, vem uma galera para a cidade e a cidade não consegue comportar essa quantidade de pessoas. Então, pode muito bem ter um argumento utilizado. Certinho? Maravilha, tá? Eu vou pular um pouquinho essa filosofia aqui,
Essa filósofa, eu vou falar dela, Hannah Arendt, mas eu quero falar disso aqui. Alguém conhece esse livro, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo? Ou já ouviu falar? É uma obra muito representativa da literatura brasileira, especificamente do naturalismo, que é uma escola literária, né? Que ela vai vir aí junto, é um desdobramento da escola do realismo. Temos o naturalismo. Perfeito. A Amandinha colocou aqui. Segregou a população pobre para locais que eles não consideravam habitáveis. E resumiu numa frase aí o processo de urbanização, o processo de êxodo. E Mandinha também falou que conhece o Cortiço. Por incrível que pareça, a vida é tão louca, a vida é tão louca, que eu vou falar do Cortiço aqui para vocês. E aí, a hora que eu tô abrindo, eu deixei até aberto para vocês verem. A hora que eu tô abrindo meu Instagram aqui, pior que acho que ele atualizou, ele saiu aqui da página. Mas eu vou colocar aqui, ainda bem que eu sei o nome dela, porque ela é uma grande amiga minha. Inclusive, quem tiver Instagram, pode seguir Angélica Ferreira Linguagens. Eu acho ela muito bacana, uma figura que traz. Olha o que ela acabou de postar. 57 minutos. Eu falei, cara, eu não acredito, velho. A vida é muito louca, cheia de coincidência, né? Ela postou uma análisezinha aqui do Cortiço. Vamos dar uma olhada no que ela trouxe pra gente, olha. Essa obra, ela foi escrita em 1890, tá? Então, ela foi escrita num contexto anterior ao da urbanização do Rio de Janeiro. Uma década antes da urbanização, 10 anos antes dessa reforma Pereira Passos, que a gente estava falando ali, né? E retrata a sociedade daquela época por meio do microcosmo, que é o cotidiano de um cortiço no Rio de Janeiro. O microcosmo seria essa sociedade em miniatura, digamos assim. E aí ele vai falar do cotidiano do cortiço. Esse cortiço que foi demolido. Então, você lembra que eu falei para vocês no Rio de Janeiro que quando teve a modernização eles derrubaram os cortiços tudo? Isso é antes da derrubada dos cortiços, tá? E aí, olha só, essa análise dessa obra permite não só traçar um panorama do Brasil daquela época, como também entender a origem de muitos problemas sociais e culturais atuais. É o que eu estou falando para vocês. É uma obra do passado, 1890. Mas o que ela mostra faz a gente entender o Brasil de hoje. É aí que vem a pergunta boa da Cláudia. A história é elemento a ser pensado na redação, porque a história vai ajudar a gente a construir a argumentação. Possivelmente a história vai ser muito parágrafo de causa aí que a gente vai ver. Né? A história ajuda a sedimentar o parágrafo da causa. E aí, olha só, eles são instalações precárias, os cortiços, e coletivas, que servem de habitações às camadas mais pobres. O início desse tipo de habitação deu-se principalmente pela população negra liberta da escravidão, que se encontrava sem moradia e sem suporte do Estado, né? Há habitações precárias e desigualdade social. Olha a relação que a Angélica vai fazer com o contexto atual. Os cortiços são a origem das nossas conhecidas favelas, né? Ao não solucionar o problema habitacional do passado, o Estado permitiu a ampliação do problema da desigualdade social. A imagem abaixo poderia estabelecer a relação entre o cortiço do livro e o sobrado de Miranda. Miranda é um personagem do livro que vivia do lado do cortiço e ele era um burguês que tinha grana, sacou? E ele vivia do lado do cortiço. Olha aí, Mandinha acabou de mandar o livro pra gente, do domínio público. Arrasou, deusa. Domínio público é uma obra que já caiu no domínio público, então você acha ela na íntegra na internet. Acabou de mandar pra gente aí, ó. Né? Olha essa imagem que a minha colega colocou. É justamente isso. Aqui são as favelas, aqui é no Paraisópolis, no Rio de Janeiro, né? É uma favela do Paraisópolis e um prédio super luxuoso aqui, lá no Morumbi, mostrando exatamente. Olha o contraste, parece até montagem, né? Mas é uma mesma paisagem, né? Então dá para a gente associar. Olha como é que essa obra é rica. Aqui ela vai falar um pouco também sobre branqueamento da população, a condição da mulher negra. Depois eu vou deixar para vocês lerem essa construção. Sobre o problema de especulação imobiliária, que é o seguinte, ó.
Após a sua ascensão social, às custas da exploração dos moradores do cortiço, o João Romão, que é o dono do cortiço, né, não deseja mais se relacionar com esse perfil social. A solução é fazer com que eles não consigam mais pagar para morar naquele local, fazendo com que essas pessoas se mudem para outro lugar. No cortiço vai acontecer isso, ele vai enricar, vai começar a aumentar o preço do aluguel no cortiço para as pessoas não conseguirem mais pagar por aquele preço, não consegue mais pagar por aquele lugar. Né? É o problema de especulação imobiliária. Depois quero que vocês pesquisem um pouquinho sobre essa temática também. Né? Então, olha só, eu trouxe até uma imagem aqui dos personagens desse livro do Cortiço, né? Esses 5 aqui, olha, é o ricaço, né? Ele tá lá no sobrado dele, bem burguês, e ele convive do lado do Cortiço, olha. Ele convive do lado das habitações precárias. Essa aqui é feita, é praticamente, essa aqui é a Bertoleza que ela chama, a número 6. Ela é feita basicamente de escrava, pelo João Romão. E aqui acontece todo tipo de situação, né? Todo tipo de problema social vai acontecer nesse cortiço, e esse cortiço ele ilustra muito bem esses problemas urbanos que acontecem na sociedade até os dias atuais. Certo? Maravilha? Aqui eu também trouxe o quarto de despejo, sobre o qual nós já falamos, tá? A gente já comentou sobre esse livro da Carolina Maria de Jesus, que também pode ilustrar esses problemas urbanos, essa precariedade de habitação, essa ausência de alimentação que essa mulher sofria com a sua família, com seus filhos, né? E só para falar um pouquinho de Hannah Arendt e a sua teoria do espaço público, olha só, Hannah Arendt, uma filósofa muito renomada, ela é alemã e de origem judia. Ela viveu na época da Alemanha nazista, só para a gente entender de onde que veio essa mulher fantástica. Ela tem várias ideias, dentre elas a teoria do espaço público, a relevância desse local, tá? Ela vai dizer que o espaço público é um lugar essencial para que haja a pluralidade, e a efetivação da política. Ou seja, as cidades são condições imprescindíveis para o debate. Ela vai até falar um pouco da Grécia Antiga, sabe? Ela fala um pouquinho da Grécia Antiga, da Ágora, que era essa praça pública em que os gregos discutiam sobre política. E a Hannah Arendt vai falar, gente, para que não haja a ascensão de governos totalitários, igual o governo nazista lá na Alemanha, a cidade tem que ser um espaço de diálogo. As pessoas têm que conviver na cidade. As pessoas têm que se encontrar, elas têm que se ver. Elas têm que ocupar o espaço público. Então, de alguma forma, é uma filósofa que dá para a gente usar nesse sentido de mostrar o tanto que o espaço público é importante. Tá certo, meus amores? Maravilha, maravilha? Eu vou trazer aqui o tema da próxima semana. Deixa eu só abrir aqui que eu esqueci de abrir ele antes. Agora eu vou ter que caçar na bagunça. Vocês vão conhecer a bagunça do meu computador, que só não está mais bagunçado do que a minha própria casa, tá? É isso que eu tenho dito para vocês, a bagunça do meu computador. Só pra gente conhecer, tá? O tema da semana. Eu peguei de uma apostila aqui. Pera aí. Aqui, ó. Tá aqui a apostila completa. Achei. Vamos procurar ali o tema do saneamento. Eu vou passar para vocês, só pra gente dar uma olhadinha. Pera aí. Ctrl F, eu acho que eu consigo. Saneamento. Aí, ó. A necessidade de melhorar o saneamento. Não, não é esse aqui não, peraí. Cadê? Uai, cadê?
a frase temática, essa aqui é a situação do transporte público. Deixa eu só localizar aqui, só para eu ver. Às vezes pode ser um erro de digitação da apostila. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu aumentar um pouquinho, que tá pequenininho, né? Aí eu vou mandar para vocês, meus amores. Não deu tanto. Assim, por um lado é bom, por um lado é ruim. Foi bom que a gente falou de um tanto de repertório sociocultural, né? Que dá para vocês usarem. Mas eu não esmiucei o tema para vocês. Então, eu joguei a bomba no colo de vocês aí para vocês fazerem. Deixa eu só ver aqui rapidão. Proposta 10. É a proposta 11. É por isso que tá dando errado aqui. Vamos ver. Proposta 11. Peraí. Aí, ó. É essa aqui. Não, essa do analfabetismo funcional, eu acho que talvez tenha rolado um erro de digitação. Acho que o tema é esse aqui mesmo, o saneamento básico, os textos motivadores estão aqui, tá? Eu vou mandar para vocês, tá? Lá no nosso grupo, como sempre faço depois da aula, tá? Eu acho que aqui é porque aqui tá errado, olha, ele colocou a frase errada, mas todos esses textos falam aqui do saneamento, tá vendo? Eu vou mandar para vocês direitinho essa proposta, tá? Vou jogar no colo a bomba de vocês para ver como é que vocês vão se sair nesse tema sobre saneamento básico, esse problema urbano. Lembrando que dá para usar claramente tudo que eu mostrei para vocês aí. Esse processo de urbanização, esse êxodo rural, todos os repertórios que eu falei hoje são repertórios que dá para a gente usar nesse tema de saneamento. Por exemplo, se a gente for fazer de causa e consequência, a gente pode colocar que a causa da falta de saneamento hoje, ela tem uma origem histórica no nosso processo de urbanização, que aconteceu da forma como aconteceu, e sei lá, como consequência disso, o que a gente pode trazer como consequência dessa falta de saneamento? Doenças, por exemplo, a biologia, quem que é o professor de biologia? Me falem aí. Com certeza em biologia a gente estuda várias verminoses, várias coisas que dá para a gente usar no nosso texto da redação e aplicar como consequência. Marisa, né? A Amandinha falou que é a Marisa. Vão lembrar da Marisa, tá? Vou liberar aqui para o Rafa, meus amores, mas vou mandar tudinho que nós conversamos hoje agora no grupo. E quarta-feira eu estou na monitoria para quem conseguir participar. E quem sabe vocês não me levam o texto de saneamento básico na monitoria de quarta. Tem funcionado muito para quem consegue participar. Quem não consegue, eu entendo muito. Eu sei demais o que é o corre do trabalho, sabe? Eu também estou numa época que eu estou conseguindo fazer nada na minha vida, trabalhando demais. Então eu entendo quem não consegue colar. Mas quem porventura conseguir chegar a 18 na quarta é bom demais. Mandinha, dê o seu depoimento aí no chat, que a Mandinha vai dizer. Porque ali a gente troca, né? Gente, minha professora me ajudou muito. Eu tirei meu primeiro 960. Muito obrigada. Ai, Deus, eu fiquei muito feliz. Nossa, a hora que ela me contou isso, eu quase chorei. Eu sempre ficava entre 880 e 900. 880, 900. E tirei no meu primeiro 960. Fiquei muito feliz. Nossa, então imagina a professora. Quase tive um filho, que eu ainda não tenho, mas quase pari sem estar grávida. Eu gritava tanto, falei, Mandinha, graças a Deus a gente chegou, porque. E eu acho que a monitoria é muito bom, porque é esse momento, sabe? Eu não consigo pegar a correção de redação externa, sabe, amores? Eu adoraria corrigir pela plataforma, corrigir pelo Zap, eu não consigo. Mas a 1 hora da quarta-feira eu consigo, eu e Márcio, a gente consegue atender umas 5 a 8 pessoas, assim, sabe? E aí, quem sabe a gente consegue até ampliar depois dessa rede, enfim. Né? Rafa, meu querido, vou liberar para você aqui, para você chegar chegando. Amores, aquele beijo. Lembrem-se de mim, vamos escrever sobre o problema urbano aí, para a gente ter o mesmo destino de Amandinha. E aí, meu querido? Boa noite, tudo bom, pessoal? Boa noite, Letícia. Tudo bem? Eu tô boa. Tudo bem, e você? Estamos aí, né? Aguinha, ventilador. Nossa, hoje tá